conversamos com vocês nos outros programas a respeito de toda a parte óssea, toda a parte periodontal. Eu queria relembrar um pouquinho de todo esse trabalho que a gente fez, então eu queria mostrar aqui esse modelo esquemático, onde a gente tem toda essa parte óssea do paciente, temos toda essa parte gengival aqui e essa perda óssea que já aconteceu. Como eu disse para vocês, nós temos como reconstruir esses dentes, esse osso para os dentes, e também temos condição de fazer uma gengiva inserida ou queratinizada para os dentes também, e temos uma outra condição que é realizar as reconstruções ósseas, os enxertos ósseos, tanto para os implantes, para os implantes, e também esses enxertos gengivais para os implantes também. Então nós temos condições de fazer tanto para os dentes como para os implantes. Essa decisão acontece da seguinte maneira: nós mostramos aquele caso anterior para vocês, onde a gente tinha toda essa perda óssea e essa perda de gengiva queratinizada, essas retrações que foram apresentadas aqui. Então dessa maneira a gente consegue reconstruir esses tecidos, ou seja, nós conseguimos repor toda essa parte gengival, toda essa parte desse enxerto conjuntivo, que hoje é a melhor técnica. Antigamente a gente usava o enxerto livre gengival, que era a parte queratinizada, e hoje a gente usa o enxerto conjuntivo, e eu consigo fazer toda essa reconstrução desse tecido, inclusive para dentes. Então no programa anterior nós trabalhamos e conversamos um pouco sobre toda essa parte periodontal e fizemos essas reconstruções através de um tecido removido da região do palato, o palato. Removemos internamente, onde o paciente só tem uma leve sutura e toma apenas um analgésico e se recupera rapidamente. E esse enxerto foi colocado e reposicionado na parte anterior dos dentes, nessa parte aqui, para poder conseguir repor toda essa parte gengival, esse tecido queratinizado, e deixar com que ele fique com realmente uma boa qualidade de todo esse tecido e uma longevidade nos dentes. A partir desses enxertos realizados, nós temos que fazer uma avaliação de cada paciente pré-determinado. Neste caso, a partir do momento em que se perdeu já muito osso e que já essas manobras, esse paciente já vem de grandes perdas ósseas ou de grandes destruições ósseas, mesmo ele tendo alguns dentes, é indicado tomar essa decisão por parte do cirurgião de muitas vezes remover esses dentes todos, já fazer a instalação desses implantes quando é possível, e aí a gente tem desde implantes convencionais, implantes cônicos, o mercado nacional e mundial hoje tem muitos componentes, e eu inclusive ajudo a desenvolver esse tipo de componente para essas empresas. Então nós temos hoje os implantes do tipo Cone Mortis, que são fantásticos também, implantes com dupla rosca, enfim, com rosca métrica, para que a gente possa realmente ter um travamento inicial entre 45 e 60 newtons e fazer a chamada carga imediata. Então, em casos como esse, onde a gente tem muita perda óssea, então a gente elenca fazer isso. E vejam só, eu até estava conversando com o paciente, daqui a pouco ele vai estar aqui com a gente no estúdio para falar sobre o caso dele também. E como é que nós realizamos nesse caso? Então aqui nós temos esse osso, nós temos essa parte óssea, isso é uma explicação mais sucinta, porém, conforme você vai perdendo isso tem uma classificação também, onde existe essa ausência de osso e elenca-se, em muitos casos, esse paciente apresenta várias infecções, inclusive nessa gengiva, infecções as quais podem gerar bactérias no estômago, no trato gastrointestinal, na boca, e também essas bactérias podem ir até para o coração, provocando uma endocardite bacteriana. Ou seja, veja como isso é importante para a saúde do paciente como um todo. A partir desse momento, neste caso, por exemplo, que é o caso do Roberto, nós optamos por fazer a remoção de todos esses dentes que já se encontravam com grande problema e que, se não fossem removidos agora, iria perder mais osso ainda. E neste caso dele, o ideal realmente era já remover e colocar, instalar os implantes. E o grande sonho qual era? Já fazer essa remoção, já colocar os implantes e já colocar os dentes, essas próteses, com a máxima qualidade estética e funcional. Neste momento, se nada fosse feito, e nesse caso, ele iria perder mais osso ainda e nós teríamos que lançar mão de outros recursos, de enxerto ósseo, enfim. Então, no momento correto, esse paciente, por isso que cada paciente sofre uma avaliação individual, e inclusive esses pacientes é uma condição sine qua non e muito importante se fazer uma tomografia computadorizada. Esse equipamento nós temos na clínica, eu queria que mostrasse aqui, demonstrasse, que é um equipamento realmente fantástico e a gente consegue ver 1 para 1, sem distorção, porque é um exame panorâmico. Esse aqui é um exame panorâmico, pode mostrar uma panorâmica aqui, tá? Esse exame panorâmico ele possui uma distorção de 30% a 35%. E no caso do exame 3D, nós conseguimos ver
o tamanho correto, o size é 1 para 1. E aí sim a gente consegue ver a estrutura, ver a forma óssea e a posição correta para se colocar os implantes, até chegar a ponto de simular esses implantes no próprio software e realizar esses implantes virtualmente. Todas essas tecnologias, inclusive os exames de sangue que foram feitos para ver como é que está a parte sistêmica do paciente, ou seja, a saúde como um todo, é muito importante para a gente poder fazer uma cirurgia com segurança. No caso do Roberto, então, nós fizemos toda a parte de baixo, toda a parte de cima e conseguimos finalizar o caso, inclusive, em um prazo hábil de 48 horas, 72 horas. Em 3 dias, iniciamos a cirurgia na sexta-feira e no domingo ele já estava com tudo pronto, sábado. Isso porque a gente teve um requinte estético de provar os dentes. Então, todo esse processo para que a gente possa fazer, inclusive, uma cirurgia desse porte com segurança, e tem que ter todo esse planejamento. Então, eu indico que nas melhores mãos, por mais que o cirurgião seja habilidoso, ele tem que se utilizar também de recursos de tecnologia. E quando se tem um profissional absolutamente as melhores mãos, habilidosas, associado à tecnologia, a gente tem um resultado realmente fantástico que vai trazer um grande sucesso aí para todos os nossos pacientes. Bom, nesses programas então, a gente vai fechar agora com um caso clínico, demonstrando inclusive o caso do Roberto, que vai fechar todo esse ciclo da periodontia. A periodontia ela é de grande relevância, inclusive relevância clínica. Muitos dos pacientes apresentam o problema periodontal e a tendência da nossa população brasileira e mundial são dos pacientes viverem mais. Você vê que hoje as pessoas vivem bem mais do que antigamente e os problemas hoje são outros também. Então, as pessoas vão ter cada vez mais que manter seus dentes por mais anos e também lançar mão na técnica de implante. Então a gente começou explicando tudo, como funciona a periodontia, desde uma criança que pode ter uma periodontite, uma inflamaçãozinha na gengiva, a parte juvenil, pré-púbere, puberdade, o paciente adulto mesmo, a periodontite agressiva e o quão isso é importante para a longevidade desses dentes e para a saúde como um todo. A gente frisou, inclusive, a parte cardiológica, a parte cardíaca. Essas bactérias podem ir para o pulmão, a ponto de algumas UTIs hoje serem contratados profissionais, cirurgiões dentistas, enfim, para fazer a higienização e o acompanhamento desses pacientes nas UTIs. Porque se o paciente já tinha um problema periodontal e mesmo assim não escovava em função do estado dele, essas bactérias estavam sendo encontradas de uma sobremaneira no pulmão, no coração, enfim. Então só por isso a gente sabe que existe essa translocação bacteriana, principalmente Porphyromonas gingivalis, Actinomyceto comitans, são bactérias que vão realmente fazendo esse trâmite. Então a gente fez um mix, explicamos toda a importância, inclusive a periodontia ou a periodontite, e toda essa doença periodontal, ela é multifatorial, então a gente tem que trabalhar a parte mecânica, controle mecânico e químico da escovação, as bactérias, a parte genética. Dessa última viagem que eu estive em Chicago, foi muito debatido isso, a obesidade também como um fator de risco, está sendo estudado isso, e claro, o gene, que é a interleucina 1, que vai determinar esse problema da doença periodontal. Então, esse tema realmente foi bem abordado, a gente iniciou explicando como era, como funcionava, os casos, como é feito o tratamento periodontal, os casos de reconstrução, no caso de gengiva para paciente, pode mostrar, para manter os dentes e reconstruir, e essa é uma das melhores técnicas até hoje, que é de enxerto conjuntivo. Nós temos várias técnicas para realizar isso, Bruno, Chanelec, enfim. Porém, a técnica cirúrgica utilizada até com microscópio é que vai fazer com que essa parte periodontal, essa parte estética proteja esses dentes e dê uma longevidade também. E seguimos na sequência, a partir do momento que o paciente vai tendo mais perda, a realização então, remoção e realização dos implantes e, é claro, toda a parte estética final. Eu gostaria que vocês acompanhassem também todas essas informações na TV, que é o www.tvserraazul.com, e no site também, que é o www.drflaviomoratti.com.br. Está tudo aqui no GC para vocês, fica aparecendo inclusive durante todo o programa, em alguns momentos. E os telefones também, nós temos o telefone DDD da clínica em São Paulo, em São Bernardo do Campo mais especificamente, que é 4339-1956, e aqui no interior de São Paulo, que é DDD 19 3623-2273. Vocês podem acompanhar todos esses programas, inclusive no site da TV e também no meu site, informações, inclusive o site é interativo, e-mail, tal. A gente está sempre disposto a responder e a conversar um pouco mais sobre toda essa parte periodontal. Neste momento nós vamos fazer então uma pausa e no retorno a gente vai estar inclusive com o nosso paciente Roberto, ele vai estar falando para vocês como é que foi o tratamento dele, explicando um pouquinho e a gente vai mostrar inclusive o resultado.